Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do TopoCast na área. Ficamos aí um tempo de recesso. O Miguel aí, o nosso por trás das câmeras, teve férias, foi ver a noiva lá no Nordeste, né? Não, lá em Alagoas, não, Miguel? Ver a noiva uma vez por ano, né? Que Então, absurdo, férias, cara, olha tem só. que pegar férias Vou mandar aí. meu currículo pra cá. E hoje o nosso entrevistado é o senhor Wilson Rios. A sua formação em administração, pós em RH, MBA em gestão de negócios, 23 anos de experiência em RH em empresas de grande porte, em multinacionais e 11 anos em consultor. É sócio proprietário da Quinto Elemento Consultoria em Gestão Empresarial, especializada em consultoria de RH, financeiro e em processos. E como de costume, né, a nossa frase vai bater direto com esse nosso grande mestre do RH, podemos dizer assim. Seus principais clientes são seus colaboradores. Olhe antes para os seus colegas de trabalho e depois para os seus consumidores. Tudo bom, Wilson? Isso, tudo ótimo, um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite, né? Já tava namorando esse nosso podcast faz tempo, enfim, deu tudo certo, a gente está aqui agora. Um grande prazer. Opa, eu que agradeço aí ter a sua presença junto conosco. Conta um pouquinho para nós quem é o Wilson Rios. Vamos lá, Wilson. Sou pai de duas meninas, né, da Giovana e da Laura, marido da Maris. Você falou, né, sócio fundador da Quinto Elemento, já há 11 anos trabalhando aí com consultoria, ajudando centenas, milhares de empresas aí na parte de gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira. Enfim, antes disso, trabalhei em algumas empresas, né, daqui de grande porte. Então, tive um know-how bem grande com essas práticas de gestão. Aí, em um determinado momento, cansei de tudo. Falei, quer saber? Vou trabalhar por conta e resolvi me aventurar aí no campo da consultoria. Está sendo um grande prazer aí nesses últimos anos atuar nesse mundo desafiador que é o mundo da consultoria, né? Cada dia num canto, né? Brasil inteiro atuando, cada realidade, cada modelo de negócios. Enfim, é um desafio constante. Mas é bacana que você vê vários tipos e portes de empresas diferentes, né? Ele não entra numa monotonia, né? Não. Ela é muito dinâmico, né? Então você vê como que eu falo? Posso me expressar. Você vê uma empresa de plástico, você vê uma empresa, uma metalúrgica, você vê uma empresa de vários tipos e ramos diferentes, alimentício, né? Aí você vê comércio, indústria, prestação de serviços. É bem legal, né? Eu falo que precisa ter um perfil, precisa ter esse dinamismo, precisa gostar desse dinamismo, porque realmente é desafiador. Sempre quando a gente faz processo seletivo lá na Quinto Elemento, a gente brinca com os candidatos. Você está preparado para tirar chip e colocar chip? Porque é exatamente isso, né? Às vezes a gente passa um dia inteiro num cliente, mas às vezes a gente tem 2, 3 clientes no mesmo dia, ou reuniões diferentes, enfim. Então é aquilo, você está num assunto com um modelo de negócios, com uma dificuldade numa empresa, passa ali um tempo, vai para uma outra reunião, vai, né, falar de um outro assunto totalmente diferente. E mesmo quando a gente está no mesmo assunto de consultoria, por exemplo, RH, as dificuldades são muito diferentes para cada modelo de negócio, enfim, a realidade... E aí tem que, quando vai mudar de empresa, né? Aí tem que dar aqueles 2 minutinhos, peraí, tem que resetar o aparelho. Isso né? mesmo. Restaurar configurações de fábrica, peraí, é outro assunto, é outra empresa, tem que puxar na memória, vamos voltar na antigamente, né? Tem que mudar o disquete. Tem que mudar o disquete, isso aí. Não, e é engraçado até com relação ao próprio nome das pessoas, né? Por exemplo, além de você como cliente Lucas, eu tenho um outro diretor, né, dono de empresa que também chama Lucas. Aí, então, Lucas, peraí, de qual deles nós estamos falando? Não, João, mas qual João? Cara, começa a dar um nó, né? São vários projetos, então a gente fica às vezes meio perdido. Tem que fazer isso, tem que resetar e começar. Vamos lá, o que é o assunto, enfim. Mas é gostoso, é bem dinâmico. Até estava conversando isso no cliente que eu estava hoje, na hora do almoço, a gente estava falando sobre isso. Tinha um outro consultor amigo nosso que está fazendo um trabalho também nessa empresa, a gente almoçou junto e a gente estava batendo papo, né? Eu tenho uma rotina de segunda a quinta muito forte nos clientes
Mas na sexta-feira eu estou no escritório, é o meu momento com a equipe, é o momento de desacelerar. Então, a gente tem a sexta-feira é o dia da reunião, né, que a gente faz para colocar, né, as pautas em dia, planejar os próximos passos da consultoria. Tem muitos clientes que a gente tem várias consultorias atuando, então tem eu numa frente de RH, eu tenho os outros consultores na frente de finanças, na frente de processo, então a gente precisa casar, né, as informações, tudo, mas também é um dia da gente estar junto, então já começa sexta-feira com um café da manhã nosso, tranquilo, para começar também a desacelerar, né? É o meu momento ali de começar a me preparar para o final de semana, sair um pouco da loucura da semana, né? Do corre-corre das consultorias. Sim. E por que você decidiu lá atrás fazer faculdade de RH? Olha, na verdade, quando eu era pequeno, meu sonho era ser contador. Eu gostava desse ambiente de escritório, esse ambiente burocrático. Eu achava legal esse E mundo. é difícil, né? Uma pessoa, vamos pôr uma criança, um jovem querer ser contador, né? As pessoas Nossa, falam, eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, eu quero ser não. policial, Eu queria, eu imaginava eu trabalhando na minha mesa cheia de papel, calculadora. Eu sou da época da calculadora, da máquina de escrever, tá, gente? Então, Tá entregando a idade. então eu gostava muito disso. E acabou que eu acabei arrumando um emprego na área de departamento pessoal. Aí eu achei que, na verdade, eu estava na época de decidir faculdade e tudo. Na época eu fui trabalhar no jornal Folha de São Paulo, fui trabalhar na área de departamento pessoal e falei, eu acho que administração tem mais a ver. Então fiz a minha faculdade em administração, dali eu já engatei a pós em RH e aí acabei também depois de algum tempo fazendo essa migração do DP para a área de RH, trabalhando realmente com a parte de desenvolvimento de pessoas. Mas foi por aí, já era uma coisa que eu sabia que eu ia trabalhar em alguma coisa na parte administrativa. Eu sempre gostei muito disso. Né? Não achava que eu ia conseguir me dar bem com a parte de advocacia. Minha mãe sempre, né, me direcionou muito para eu ser advogado e tal. Eu falei, não sei, acho que não é muito a minha praia. Sempre gostei também mais da parte de números, então por isso que a contabilidade me chamou. Mas depois fiz administração, gostei bastante. Foi uma faculdade que, putz, adorei fazer administração. Não foi realmente aquela coisa, o pessoal às vezes fala, né, administração é para quem não sabe o que vai fazer. Não, eu fiz querendo realmente me formar como gestor, entender os processos de negócios, gestão. Realmente minha carreira foi toda me preparando realmente para isso, para sempre me especializar em métodos de gestão. Isso sempre foi uma coisa que me fascinou desde criança mesmo. E aí aonde virou a chave e falou assim, não quero mais trabalhar dentro de empresa e eu quero virar consultor. Já virou a chave para virar consultor ou não? Vamos lá. Foi virado para qual sentido? É um processo que tem, vamos dizer, tem talvez 3 partes nessa história, né? Quando eu trabalhava, porque eu basicamente trabalhei em 3 empresas na minha vida, né? 4 com a Quinto Elemento. Então, eu trabalhei na Folha de São Paulo, depois na Bolsa de Valores. Quando eu já estava descontente com a Bolsa de Valores, eu já comecei a pensar nessa coisa de ser um consultor, de trabalhar com treinamento. Sempre gostei muito de falar em público, então pensei em entrar nessa parte de treinamentos. Mas eu ainda era jovem, eu queria ganhar um pouco mais de corpo, mas era uma coisa que já estava na minha cabeça. Aí fui trabalhar numa multinacional, Kimberly-Clark, fiquei lá 8 anos, mas sempre com esse sonho de trabalhar mais especificamente com treinamentos na época. Bom, enfim, depois de 8 anos trabalhando numa multinacional, tive um processo de burnout, né? E aí chegou um determinado momento e falei, não, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, acabei saindo da empresa, tirei um ano sabático, né? Mas ainda não tinha nada muito planejado em ser consultor. Né? Minha ideia era realmente tirar esse ano sabático, cuidar de mim, estar mais com a família, né? Com minha filha na época.
E aí alguns amigos começaram a me chamar para, ô, cara, você não quer vir trabalhar e tal? Não, não sei o quê. Ô, mas me dá uma força aqui, me dá uma força ali, me ajuda. Aí começou a aparecer algumas propostas, vamos dizer assim, né, de consultoria para alguns amigos. E aí, naturalmente, isso foi acontecendo. Um determinado momento, uma amiga minha, né, a Damares, me chamou para ajudar ela num projeto, que ela também estava atuando com consultoria de RH, e aí ela precisava de ajuda mais por uma questão de desenvolvimento dos gestores dessa empresa. Ela falou assim, o problema lá não está tão focado em RH, é muito mais falta de gestão. E eu falei, você não quer me ajudar e tal? E aí a gente, nesse projeto, a gente resolveu, vamos fazer isso de fato? Porque até então era uma coisa que eu estava fazendo meio por ajuda, meio de brincadeira, assim, passatempo, não de brincadeira, mas de passatempo mesmo, né? E eu falei, vamos, chamei ela um dia para uma conversa, falei, vamos investir nisso, vamos fazer de verdade a consultoria. Até mesmo esse cliente, vamos assim dizer, chegou a dar um checkmate na gente, né? Olha, tem um pessoal que eu tenho comentado do trabalho de vocês e tal. E aí, vocês vão fazer isso de fato ou não? Aí, vamos. Aí, nisso, a gente realmente oficializou a criação da Quinto Elemento, vamos assim dizer, foi assim que nasceu. Mas foi uma coisa que acabou meio acontecendo naturalmente. Era um desejo e as coisas foram fluindo. Não foi um processo que eu cheguei, montei um plano de negócios, me estruturei. Fazer um nome bonito, né? Fez um business plan. Business plan, não. Uma coisa meio que aconteceu e a gente foi tocando e graças a Deus estamos aí há 11 anos no mercado. E por que o nome Quinto Elemento? Quinto Elemento. Quem escolheu esse nome foi a minha sócia, né? Quando ela me apresentou o nome, de bate-pronto eu já aprovei, não quis nem saber o motivo, né? Porque na minha vida tem várias coisas ligadas com o número 5, né? Eu sou nascido no mês de maio, de 75, já falando agora a idade, né? De 75. Mas várias coisas da minha vida estão ligadas ao número 5. Quando ela falou quinto elemento, eu falei, fechou. Ela falou, mas você não quer nem saber o porquê? Eu falei, não, fechou, tem 5, gostei. Na verdade, quinto elemento está ligado aos elementos da natureza, né? O ar, terra, fogo, água e o éter, que é o etéreo, né? Então, o quinto elemento, então, ele fala muito de um aspecto mais de espiritualidade, de energia positiva. O quinto elemento está ligado a isso. Quando a gente correlaciona o quinto elemento com relação até a parte das emoções, né? A terra, né? O elemento terra significa medo, o ar significa alegria, né? O fogo é a raiva, a tristeza é a água e o quinto elemento, que é o éter, é o amor. Né? Então, por essas questões é que a gente realmente chegou no quinto elemento. No nome Quinto Elemento. Então, tem muito a ver com a nossa proposta, né? O nosso propósito empresarial, que é levar prosperidade às pessoas e às empresas. Então, a gente entendeu que esse era um nome que conectava muito com isso, né? Com prosperidade, com amor, com um processo de ganha-ganha, né? Tem muito a ver com isso. A gente fala que na nossa consultoria o que a gente quer levar é esse processo de ganha-ganha. O nosso serviço tem que ser um serviço muito bom para o empresário, para a empresa, para os colaboradores, para os clientes da empresa, para as famílias que estão ali relacionadas, né? Então, para nós é isso, é um projeto onde todos vão sair ganhando, seja financeiramente, seja por qualidade de vida, seja por desenvolvimento pessoal, enfim, que haja o ganho para todas as pessoas envolvidas. Então, por isso que é o quinto elemento, né, que é o éter. Bacana. E hoje aqui, tem mais um número mais ou menos de quantas empresas já foram atendidas por Quinto Elemento? Quando a gente fala em consultoria, nesses 11 anos, mais de 200, talvez mais de 300 empresas com consultoria. Quando a gente fala do treinamento de liderança, aí nós estamos falando, talvez, aí nós estamos falando de milhares de pessoas, né? No presencial, a última vez que a gente contou, tinha dado mais de 10 mil pessoas em treinamentos presenciais. E aí, quando a gente fala do online, não sei nem dizer, mas... Uma infinidade. É uma infinidade.
né? E nesses 11 anos, qual foi as maiores dificuldades que a Quinto Elemento encontrou no seu caminho? Olha, eu acho que os primeiros anos de Quinto Elemento foi muito consolidar um modelo de consultoria, né? No começo era muito mais uma questão, e isso era feito por mim, pelos meus sócios, enfim, a gente ia no cliente, o que você precisa, a gente desenhava o projeto e a coisa era muito mais da nossa experiência. A partir do momento que a gente começa a pôr um plano de crescimento, trazer outros consultores, realmente aí o grande desafio foi montar uma metodologia nossa, Quinto Elemento, de como implantar a consultoria, quais as etapas. Então isso foi uma coisa que realmente foi um grande desafio, assim, montar o produto em si, que até então a gente vivia muito em cima da nossa experiência, né? Então isso virar um produto com um método, quantificar tudo isso, foi algo bem desafiador, além do que também eu digo que é uma questão nossa mais até comercial. Acho que a gente até hoje, vou falar, Quinto Elemento ainda tem uma certa fragilidade comercial, que hoje já melhorou muito, enfim, mas eu falo que eram três. Tem a Damares, que é a minha sócia, né, que começou comigo. Depois de um ano veio o Elias, que é um consultor financeiro, né? E a gente fala que eram três bichos de escritório, né? Eu trancado e ela também era de RH, né? Então a gente trancado em escritórios de RH, o meu outro sócio trancado no escritório financeiro, né? Fazendo contas a pagar, contas a receber, relatório, Excel e essas coisas. Então a gente nunca foi profissionais de mercado, de network e até de fazer processos comerciais mesmos, né? Então aprender isso meio na raça também foi duro, né? No começo a gente teve uma pessoa que ficou com a gente 7 anos, a Michele. Então a gente sempre se apoiou muito nela, com o know-how comercial dela, mas aí por questões pessoais mudou daqui da região, foi ser mãe e tal. E aí quando a gente se viu agora com esse comercial na mão, fala, meu Deus do céu. Paz, Michele. Então começar a fazer network, participar de associações e tudo mais, realmente foi também uma transição muito difícil, né? Eu acho que é uma dor normal de quem sai de CLT, né, por um processo de empreendedor, onde você tem que ir para a rua, você tem que ir para campo, fazer a coisa acontecer. Também foi um processo aí de dor para nós. Foi o espinho na carne. Foi. Exatamente isso, exatamente isso. Eu gosto disso, né? Eu tenho um perfil mais desse cenário da consultoria, né? De estar na rua, cada dia num cliente, cada dia resolvendo um problema diferente, mas os meus sócios já não, eles já são Eles gostam de ficar mais no escritório. mais no escritório e tal. Então, para eles, principalmente, essa transição foi uma transição bem difícil, né? De realmente estar mais em contato com pessoas, fazer esse processo do network, fazer a venda. Eu falo, para mim, fazer a venda era a parte mais difícil até então, porque aí eu estou precificando o meu serviço. Era uma coisa que eu tinha mais dificuldade com isso. Nunca fui bom em negociação. Então, por quê? Eu me encanto com os projetos. Então eu quero fazer aquele projeto de qualquer jeito, entendeu? Então, dá desconto, faz alguma coisa. Não, eu quero fechar, eu quero fazer, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Então, comercialmente isso não era bom, né? Então, mas agora a gente já está mais calejado, né? Depois de 11 anos a gente já está calejado com isso, mas foi uma dificuldade. Aprende um pouquinho, né? Aprende um pouco, né? E hoje a Quinto Elemento, pela sua apresentação, ela tem três pilares, né? A consultoria de RH, a Sim. consultoria financeira E a consultoria de processos. e a consultoria de processos. E temos o treinamento, né? Os treinamentos que são ligados a isso, mas principalmente também o treinamento de liderança, né? Que é também um carro-chefe nosso aí. Sim. Então, olhando esses, vamos pôr praticamente os três pilares, né? Pôr esses três pilares, porque treinamento de liderança, vamos pôr ali que entra basicamente ali na parte de RH. Sim. Né? Olhando esses três processos, e aí vamos destrinchar um pouquinho deles, né? Olhando para RH, quais são os maiores erros que as empresas acabam cometendo?
Não. Então, o primeiro deles, não tendo RH. Infelizmente, É, faça a definição de um RH. eu vou falar sobre isso agora. Porque às vezes uma empresa acha que o RH é aquele que admite e demite. Não, E não é. não é. Né? O admitir e demitir, inclusive, é coisa de DP, de departamento pessoal. Né? Bom, o que acontece? Vamos definir, né? O que eu ia falar. As empresas hoje, todas elas têm o DP. Seja uma pessoa lá dentro, ou seja o próprio contador, eles fazem o processo de DP. E isso não é RH, ok? Vou dizer que essas duas áreas juntas estão sim no processo de gestão de pessoas. Ambos trabalham ali com a questão dos colaboradores, mas o RH vai trabalhar muito uma questão mais da performance das pessoas, vai entrar na questão da gestão por competência. Né? E isso, infelizmente, muitas empresas não têm. Então, quando eu falo assim, como que é o processo seletivo da sua empresa? Né? Você faz um bom mapeamento de competências quando você, que é o papel do RH, né? Que normalmente não se tem. As empresas contratam por indicação ou até fazem um processo, mas muito básico, aplicam uma provinha e manda a documentação para o contador lá para fazer o registro. Não. O RH ele é um departamento focado em trazer performance para dentro da empresa. Porque vamos partir do seguinte princípio. Se você quer ter resultados, o resultado só acontece se existe competência ali. Então, eu até nas minhas apresentações eu faço essa brincadeira. Semana passada mesmo na Associação Comercial de Guarulhos eu fiz essa analogia. Se você chega lá, eu falei, se você chegar aqui na porta da associação e falar, nossa, Wilson, meu carro tá com um barulho estranho, você dá uma olhada? Cara, eu vou parar e vou dar uma olhada, assim, porque eu não tenho a menor condição de avaliar. Eu não tenho essa competência realmente para ajudar em qualquer processo mecânico do carro. Cara, deixa eu fazer Não, por um favor. parênteses. Você me fez me lembrar tem um quadro de um personagem no Instagram, no TikTok, que ele chama Fernando Burrão. Ah, Você já viu? já vi. Já viu? Um cara que se deu super bem e Sim, tudo mais. Aí sim. tem dois amigos invejosos e Isso, tudo isso. mais. E aí ele fala que só fez até a sétima A quinta série. série. Da Quinta quinta série? série, Até a da quinta quinta série? série. Aí ele fala. Aí os caras falam, não, mas você não vai fazer isso. Ele falou, não, eu não. Quem vai fazer são os diretores lá. Eu só tenho a quinta série, eu não tenho Eu não competência tenho pra isso. competência. É É, exatamente isso. E então, mas vamos lá. Se eu quero ter qualquer tipo de resultado, eu preciso ter competência. Então, para operar uma máquina, eu preciso ter essa competência. Se eu quero um trabalho entregue no prazo, eu preciso ter a competência, a disciplina. Né? Se eu quero vendas, eu preciso ter negociação, preciso ter técnicas de vendas, preciso ter a competência ali de conhecer o produto. Então, tudo que é falado de resultados, ele está 100% atrelado a competências. Então, se eu quero ter resultados, eu preciso ter competência. O RH é a área que vai trazer essas competências, contratando certo. Hoje, 90% dos problemas de performance nas empresas está ligado à parte comportamental. Tem até, se vocês procurarem no G1, tem uma matéria que fala sobre isso. Então, o RH é a área especializada em fazer um bom processo seletivo para mapear competências comportamentais. Então, existe toda uma técnica para isso, até de entrevista. O como você fazer perguntas, que até vou dizer que está muito relacionado a processos de interrogatório do FBI e tudo mais. Lógico que numa entrevista eu não estou fazendo interrogatório, estou falando que a técnica é a mesma, não a abordagem, né? Aí já vamos falar que você vai colocar o polígrafo aí e tudo mais. Mas, enfim. Então, o RH vai trabalhar isso, um bom processo de recrutamento e seleção, vendo se as pessoas têm as competências necessárias para o seu negócio. Que, por exemplo, mas se o cara for proativo, tá bom. Não é bem assim, não é só isso. Por exemplo, a Quinto Elemento, a nossa missão, a gente começa a primeira fase diz o seguinte: nós estamos provendo para os nossos clientes produtos personalizados. Se eu estou falando de produtos personalizados, para trabalhar comigo, precisa ter criatividade, precisa ter análise crítica, precisa ter flexibilidade, adaptação. Então, são todas questões comportamentais que o meu RH vai verificar se aquele candidato tem. Porque se ele vier com um pensamento
quadrado. Ah, o jeito que eu faço é assim. O método é esse. Não tenho a flexibilidade, não tenho adaptabilidade, não tenho criatividade de pensar, poxa, como é que eu vou resolver isso? Não serve para trabalhar comigo. Se eu não me engano, acho que eu li até uma matéria que a decisão de uma contratação, no final de tudo, ela vai ser decidida pelas qualidades comportamentais do que pelas qualidades É técnicas. assim que deveria. Muitas empresas olham só a parte técnica. Tem empresário que adora contratar gente do concorrente. Ah, porque o cara já sabe fazer, né? Na verdade, se o seu concorrente tem uma metodologia diferente, tem uma cultura diferente, não vai servir. Eu já passei por essa situação. Né? A gente trabalhou com 2 fábricas de sorvete simultaneamente. Inclusive eram amigos, pescavam juntos, um indicou o outro e tudo mais. Mas as empresas tinham um método de fazer totalmente diferente. No começo, quando eu comecei a minha empresa, eu contratava dos dois concorrentes que tem próximos de mim, até mesmo porque eu não tinha tanta experiência Ok, da situação. Mas depois eu fui vendo que não era o ideal. Então, eu falei pro meu setor aqui, falei, não quero mais contratar pessoas coligadas a esses dois concorrentes que para mim não faz sentido. sim, Vem com vícios e com situações que para mim não são, exatamente isso. não são saudáveis. É. E aí o RH acaba sendo o quê? Isso, uma boa contratação, olhando muito a questão comportamental, dos comportamentos que tem a ver com a sua empresa, fazer trabalhos de desenvolvimento dessas pessoas, cuidar do clima, né? Cuidar da cultura, fazer uma avaliação de performance, avaliação de desempenho, para poder saber quais são os pontos de desenvolvimento. Então, o RH é isso, é trabalhar o tempo todo com pessoas ligado à performance. Também não estou falando daquele RH que só fica pensando em gente feliz, abraça a árvore, que a gente fala. Realmente um RH focado em performance. Então, a grande dificuldade é isso. As empresas nem têm RH. Os gestores brasileiros, né, os empresários, infelizmente, não dão valor para isso. E, infelizmente, essas empresas vão falir. Porque tem uma questão de gestão de pessoas, um RH forte, não é mais uma questão de diferencial competitivo, é uma questão de sobrevivência. Quando a gente fala das novas gerações, a geração Z, por exemplo, e que eu brinco muito com isso nas minhas palestras, né? Eu tenho uma filha de 17 anos. Eu passei a vida toda falando para ela que ela tinha que ser feliz no trabalho. O que você vai fazer? Você tem que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz. Ela chega para trabalhar, o que ela vai buscar? Felicidade. Por isso que hoje se fala muito de clima, de cultura, porque essa geração está buscando isso. É, Eu que sou da geração mais velha, eu acho que isso é uma frescura. Então tem essa trava de modelos mentais ainda antigos de empresários que não dão abertura para o RH e que essas empresas que é, vão entrar em extinção. que é aquela coisa, né? Você tem que ser feliz na sua vida pessoal, não na empresa. A empresa foi feita para trabalhar. Mas hoje não é assim mais. Não, eu até faço essa analogia. Sim. Minha mãe, né? Os baby boomers. Minha mãe, quando começou a trabalhar, passou por várias humilhações, tá certo? Mas ela agradecia por ter aquele emprego, ela aguentava todo o sofrimento, Minha mãe também. porque ela tinha que levar O sustento para casa. sustento para casa. Meu pai também, minha mãe e meu pai começaram a trabalhar com 9, 10 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 13, né? Minha mãe sempre me criou falando que eu tinha que ser trabalhador, eu tinha que estudar para ser alguém. Então o modelo começa a mudar um pouco. Com a minha filha, imagina, ela tem que ser feliz. E se minha filha começar a trabalhar, chegar no ambiente de trabalho, o chefe gritar com ela, e ela chegar em casa e falar assim: ah, pai, meu chefe gritou comigo hoje. O que eu vou falar para ela? Sai do serviço. Sai do serviço, pede demissão, você não precisa disso. Então, a gente está criando uma geração muito diferente. E até após a pandemia, né? As pessoas não querem mais o quê? Voltar para as empresas. Não quer mais voltar para as empresas. Porque a qualidade de vida de trabalhar de home office é muito melhor. Muito melhor. Só que aí existe um outro problema de trabalhar de home office. Sim. Você não tem interação social. Não tem interação social. Aí você começa a virar o quê? Antissocial. O brasileiro precisa muito da interação social. É cultural nosso. Nós somos muito mais relacionais. Os latinos, né? Questão Nós da depressão. Isso. Então aí eu começo a ter problemas emocionais. Eu começo a perder essa questão, né?
do senso de pertencimento da empresa, eu começo a não me sentir mais parte. Tem uma questão que o brasileiro é desorganizado, então não necessariamente tem disciplina de fazer o trabalho de forma adequada. Então, a gente tem vários problemas, Brasil, Eu vou com falar, relação ao home office ainda. eu vou falar aqui, né? ah, não vou falar 100%, mas 70% hoje do escritório da Valentina prefere trabalhar alocado dentro da empresa no escritório do que de home office. Eu vejo que as empresas, eu vi muitas empresas que adotaram 100% home office na pandemia, gostaram e permaneceram, mas que agora estão voltando. Vejo várias empresas voltando, empresas até de tecnologia, tudo mais, voltando por conta disso, porque a gente começou a ver depressão, queda de performance, a pessoa ter esse distanciamento da empresa, então ela não tem mais aquela busca por resultados, porque ela não se sente mais parte, performance caindo até por desorganização, por uma série de coisas. Então, o que eu vejo que talvez seja uma boa saída que as empresas estão tendo é o sistema híbrido. Ficar um dia em casa é gostoso, tal, então você não perde o contato, mas também você tem um benefício, né, de não pegar um transporte público, não pegar um trânsito, então você acorda mais tarde. Então o sistema híbrido é uma coisa que está funcionando bem para as empresas. Eu fui na planta do Mercado Livre, né? Hum, Lá eles trabalham 3 por 2, então 3 home office e 2 alocado dentro da planta. da Então, planta. para eles funciona muito bom. A Fenza Coca-Cola está nesse modelo 3x2. Então, várias empresas estão nesse contexto. Né, Você não perde a interação não social, perde, né? é exatamente isso. Mas você também tem o benefício de ficar ali. As empresas já estão dentro desse conceito que é meio como se fosse um coworking, então você não tem mais uma mesa sua. Exato. Então você chega onde tem o espaço, você sente, você faz o trabalha seu login e ali, trabalha. isso, você trabalha ali onde está disponível, na baia disponível. Então, porque esses ambientes rotativos. Eu acho que pro Brasil hoje, até por uma questão de como a gente funciona, né? Em outros países que são mais frios, talvez a coisa funcione melhor no home office. Então a gente vê aí, por exemplo, a Alemanha, Canadá, funciona bem, Estados Unidos em algumas situações, mas Brasil, acho que a gente ainda. Mas é um povo que gosta do calor próximo. A gente gosta, a gente gosta. Trabalhei, né, numa multinacional, então os americanos, quando iam lá, eles ficavam abismados, porque a área de café era o lugar mais movimentado da empresa, entendeu? E o pessoal trabalhava ali no café e fazia reunião. É onde rolava fofoquinha, conversinha. É onde a coisa funciona. É onde todo mundo sabia de tudo. Sabia de tudo, é exatamente isso, é exatamente isso. Então eles falam assim, cara, vocês não trabalham, vocês ficam no café o dia todo? Não, mas a gente fica no café trabalhando, é o nosso jeito. E eles não, extremamente metódicos, né? Eles chegam de manhã e aí era um reloginho, assim, né? Normalmente era um processo de auditoria. Então os caras bem cartesianos mesmo, né? Não, 9 horas eles chegavam, não saíam para almoçar, comiam lanche na mesa, trabalhando. Costume de americano comer fast food, né? Fast food, mas 5 horas a caneta cai da mão, né? 5 horas eles encerram. E aí, cara, eu normalmente ficava, né, com esses auditores, levava eles para jantar e tudo mais. Aí eles iam aproveitar, iam jantar, ia encher a cara, ia, né, conhecer São Paulo e tudo mais. Mas eles eram extremamente exatos, assim. Eles já traziam, né, o plano de trabalho das 8 às 9, eu vou falar com não sei quem, das 9 às 10, às 10, já com esse material, já mandava antes pra gente trazer, assim, muito metódico. O brasileiro não é metódico, então por isso que a gente precisa muito dessa interação. Né? Nós não temos também bons modelos de gestão, então a nossa gestão também é uma gestão mais presencial. O que seria isso? Em vez de eu acompanhar o que você está fazendo, eu quero ver o que você está fazendo. A gente também tem esse estilo de gestão, de querer ver, de querer estar em cima, enfim, porque a gente também não utiliza muito de ferramentas de gestão. Então, esse é um modelo que eu acho que o híbrido casa mais com o perfil Brasil, em termos de performance. Né? Bacana. Então, falamos um pouquinho de RH, que Sim. As empresas, basicamente, ela não têm o RH. Isso aí. Né? E que é vital, vital,
para Gente, todas as empresa que não empresas, né? tiver. Esse RH realmente focado em parte comportamental, emocional, desenvolvimento e performance. É esse estilo. E às vezes também até ir atrás de parcerias com, vamos dizer assim, com academia, com alguma coisa Sim, que não vai trazer custo nenhum para a empresa. não. Né? Às vezes pega uma empresa aí que tem 20, 30 funcionários, né? Vai lá academia, Sim, se eles virem aqui, você dá um desconto? Ah, dou 10% de desconto. Pô, pronto. É exatamente isso, né? Aí já falando da parte de processos, né? Já vou engatar, né? A dificuldade com a parte de que é o processos segundo pilar, que é é o o segundo pilar. processo. O brasileiro não segue método, não gosta de trabalhar em cima de processos. Nós temos uma crença que processos é engessar, que processos é burocratizar. Aí tem uma questão que se fala assim: ah, processo na minha empresa não funciona porque o nosso ambiente é muito dinâmico. E na verdade tudo isso é lenda urbana, né? É autossabotagem. Para você ter uma ideia, as pesquisas mostram que o Brasil hoje produz cerca de 30% do que pode. As empresas brasileiras têm uma média de produtividade na casa de 30%. Cara, esse negócio de processo é muito. Vou usar uma palavra bem chula mesmo, né? É muito louco. Falo por quê, né? Ano passado eu fiz uma consultoria você bem sabe, né? Sim, De processos. E, cara, eu vi processos aumentar um determinado linha de produção da empresa, aumentar 80%. sim. Sem contratação, sem comprar máquina nova, sem nada, só ajustando. Falo, "Cara do céu, né? Negócio bom mesmo." É, é exatamente Então, isso. e aí você. Só que assim, mudar a cabeça dos colaboradores é difícil, cara. Sim. Aí isso me gerou, não na mesma hora, claro, pessoas que não foram se adaptando, gerou bastante demissão. Mas porque eles não quiseram eh, se modernizar para aquilo. É. Por isso que eu até falei. Aceitar os processos. Exatamente Ah, eu isso. fazia assim, dava certo, porque eu tenho que fazer assim. Não, porque assim vai dar mais produtividade. Ah, mas eu não quero. Então, você não quer? Tá bom, então. Então, infelizmente, eu não posso, né? Sim. E, e aí começou a mudar muita coisa, mas e aí você vê o quanto, é igual você falou, né? As empresas, elas produzem 30%. Ah, Isso tem mas várias matérias. O UOL recentemente soltou uma manchete dizendo assim, né? O que o brasileiro demora 1 hora para fazer, o americano faz em 15 minutos. Tem e essa já é mais antiga, da Exame, colocando isso. Ah, o brasileiro é 5 vezes menos produtivo do que o americano. Então a gente tem vários estudos que mostram que realmente o Brasil é muito improdutivo. mas aí essas revistas também podia comparar não só efeito trabalhista, né? Mas Ah, não. Não, é governamental, uma série de coisas, é uma financeiro, série. Não, né? mas isso é um problema estrutural, né? Isso é um problema Compara tudo, estrutural. né? Compara É, tudo com o americano, não. então. A gente tem várias deficiências, carga tributária, uma É. série de coisas. Essa semana eu li uma matéria, né? Falando sobre imposto sobre o carro. Nosso é IPVA, o deles é lá outro Tá. nome, né? Mustang. Lá o Mustang, ou se você comprar um Mustang, ou se você comprar qualquer outro carro mais barato lá, você vai pagar uma taxa lá, se não me engano, acho que de $100. Brasileiro não. Se o brasileiro comprar um Mustang, ele vai pagar 24 mil de IPVA. Né? Então, Não, é cara, é absurdo. surreal. Não, você pode ver aí, tem vários vídeos, né, Não, de comparativo, mostrando isso. Ah, quanto custa um carro popular no Brasil? Ah, com o que você compra? Com Não, é 80 surreal. mil, 90 mil, não sei o quê. Surreal. Cara, aí você compra. Aqui, cara, você compra um baita de um carro nos Estados Unidos, enfim. É, Vamos entrar nessa linha E aí, se vai você for, longe. e se você for pensar, o colaborador americano ganha muito mais do que o funcionário brasileiro, inclusive, né? Então eles pagam muito menos e ganham muito mais, né? Enfim, mas não vamos entrar nessa seara, né? Porque Porque aí vai dar vai dar pano pra vai, manga. vai.
Mas, enfim, a grande dificuldade com relação à parte de implantação de processo é como você falou, é a parte das pessoas, né? Porque você desenhar processo, criar procedimentos é muito fácil, né? A grande questão é você colocar isso em prática. Eu te digo ainda mais, não querendo te cortar, quando eu comecei a fabricar, as pessoas falando de empresas, de máquinas automatizadas e tudo mais, ixi, 5 anos atrás. E eu era meio contra. A indústria 4.0, 4.0. Eu era meio contra, porque eu falava assim, cara, beleza, as máquinas totalmente automatizadas, você vai tirar a mão de obra, né? Mas quem vai comprar? Não vai ter quem comprar, porque você vai tirar a mão de obra dessas pessoas, é um pouco mais difícil, mas tem Sim. o, máquinas que já estão levantando casas, tá tirando a mão de obra do Uhum. pedreiro e tudo mais. Cara, vai tirar a mão de obra. Só que hoje em dia, cara, eu já tô olhando para isso e a ideia é, hoje a sua dor de cabeça, não, eu falo, minha dor de cabeça não é vender, graças a Deus eu vendo, minha dor de cabeça não são as máquinas, minha dor de cabeça é o... Pessoas. Exatamente E aí você isso. fala assim, não, você não tem gestão de pessoas. Não, as pessoas que não têm gestão delas. Sim. Como eu falei, é uma questão estrutural, né? Fazendo até um comparativo com relação aos Estados Unidos, a relação empresa e colaborador nos Estados Unidos, ele te põe o colaborador numa situação muito mais de ser um protagonista. Aqui a gente vitimiza o colaborador. Por exemplo, nos Estados Unidos, cara, se você não usa EPI, problema seu. Problema seu. Eu te entreguei. Se você não usar, problema seu. Aqui não. Né? O empregador tem que obrigar, tem que fazer uma vigilância ostensiva para o colaborador a usar o EPI. Se ele se acidenta, a culpa é sua. Isso é tão chato porque parece que os colaboradores são crianças do jardim de infância. Por isso eu tô falando, a gente tem um... Por isso que eu falei que é estrutural. A gente tem uma cultura, e isso por questão até de lei, governo, Sim. uma série de coisas, que a gente faz o brasileiro ser criança, né? Por exemplo... Pra você ter uma ideia, hoje eu estipulei ronda na empresa, determinados horários diferentes, para verificar se os funcionários estão de IPI. Eu trabalhei multinacional que eu fazia ronda diária. E aí, se não tiver se não tiver, nós dá advertência de novo, depois para suspender. Aí. Porque senão mas pensa, e aí o colaborador que tá fazendo a ronda, ele poderia estar fazendo uma outra coisa. Lógico. E eu tô perdendo tempo com ele fazendo ronda. O que é a suspensão? É colocar ele de castigo. É o que eu faço com a minha filha de 3 anos. Ponho ela no cantinho do pensamento. É exatamente isso. Cara, chega a ser ridículo. Mas é exatamente isso. A relação empresa e colaborador no Brasil é muito diferente. Nos Estados Unidos, você tem uma livre negociação, você pode ter redução de salário. Então, por exemplo, trabalhei numa multinacional americana, como eu falei. Precisamos cortar 20%. No Brasil, o que é? 20% de pessoas embora do quadro. Nos Estados Unidos, eles reduziram em 5%. Os outros 15% veio de renegociação. As pessoas reduziram os seus ganhos. Outra coisa, nos Estados Unidos, eles têm a seguinte premissa. Cara, eu vou te pagar X mil reais, vou te pagar 5, 10 mil reais, sei lá. Cara, você vê onde você quer comer, se você quer ter plano médico, se você quer vir de carro, se você quer vir de ônibus. Cara, tá aqui o seu dinheiro, você faz o que você quiser. O brasileiro não. É todo um pacote de benefícios. Ou seja, eu decido o que você come, né? Hoje não, mas antigamente dava a cesta básica. Inclusive eu decidia o que você comia, de que marca que você come. Hoje ainda tem empresa que dá a cesta básica. Ainda tem. Então, a relação empresa e colaborador é uma relação muito paternalista. A lei forma desse jeito, né? Uma relação paternalista. E aí o pessoal fala, mas o patriarcado. Mas vocês fazem o patriarcado. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí... A nossa lei é de um pai. Exatamente isso. Exatamente isso.
Então, tanto que aqui, nos Estados Unidos, você cuida da sua aposentadoria. Por isso que existem os fundos de pensão, muita aplicação em bolsa e tudo mais. Por quê? Você cuida da sua aposentadoria. Aqui não, você tem que pagar um INSS, você paga uma previdência privada. Tanto que as empresas têm como benefício previdência privada. Ou seja, eu estou cuidando da sua aposentadoria. Então, eu cuido de você o tempo todo. E que já de antemão, né? Já vai ter que ser feita uma nova reforma da Previdência, né? Sim, isso é um problema Daqui uns 2 anos, 3 anos, crônico, vai ter que fazer de novo. isso é um né? problema crônico, entendeu? Tem que aumentar o tempo de contribuição. Então o que acontece? No Brasil, a gente está o tempo todo pegando na mão das pessoas, as pessoas são coitadas, né? A gente cria muito a questão do mito do herói, então a gente está o tempo todo esperando um herói que vai resolver os nossos problemas. Então eu preciso de um herói no futebol para a gente ser campeão, eu preciso de heróis na política, eu preciso de heróis o tempo todo. E não é, as pessoas têm que entender que elas precisam começar a ser protagonistas, né? As pessoas têm que ver que elas não precisam de privilégios, elas precisam de condições. Exatamente isso. Quanto mais privilégios que elas acham que elas estão ganhando, menos condições elas estão realmente ganhando. Exatamente isso. Né? Até falando de processos, né? Fazendo alguma analogia, até falando de privilégios. Quando a gente fala de performance, de qualidade, a gente pensa em Japão, né? De lá que vem as metodologias, ou até dos próprios Estados Unidos e tudo mais. E a gente vê, por exemplo, o Japão. Cara, é um país minúsculo, montanhoso, com tsunami, guerra, né? Bomba atômica, e os caras são uma potência. Então, o que forja a gente em termos de ser uma pessoa, um povo de sucesso, está muito mais ligado na adversidade do que na facilidade. O Brasil que tem tudo, nossa, é uma terra que tudo que planta dá, que tem isso, que tem aquilo. O que acontece? Estamos em berço esplêndido. E aí a gente, segundo uma pesquisa feita, né, e publicada na revista Nature, que é uma revista da área da medicina, fala que o Brasil é o terceiro país mais preguiçoso do mundo. Por causa das facilidades que a gente tem. Né? Então as facilidades são tantas que coloca a gente numa zona de conforto gigantesca. Então, e aí é onde a gente fica ali, de uma certa forma, acomodado, né? No perrengue, porque zona de conforto não quer dizer que eu estou bem. Né? Zona de conforto é uma questão que eu estou acomodado mesmo numa situação ruim. Falei isso sexta-feira no escritório. Né? A gente tem uma prática, né, que é as sextas, que eu falei que a gente está junto, a gente faz 1 hora de treinamento. Toda semana tem 1 hora de treinamento para os colaboradores. Né? Ou de alguém interno ou alguém externo, a gente faz no mínimo 1 hora de treinamento. E eu fiz o treinamento sexta falando da jornada do herói, do Joseph Campbell. E aí eu falei isso, né, sobre zona de conforto. Eu falei, uma mulher muitas vezes que passa por violência doméstica em casa, ela não consegue sair disso. A gente fala, é uma zona de conforto. Não é que ela está bem, que ela está confortável. É que ela está num ambiente conhecido. Né? Então ela está ali travada por uma série de questões emocionais que ela não consegue se desprender da situação. E é exatamente o que vive o Brasil. Né? O povo brasileiro vive uma violência doméstica, né? Geral, é um povo que sofre, que apanha demais. Né? E aí a gente fica esperando o dia que o governo que vai fazer alguma coisa, né? E aqui não vou falar de direita ou de esquerda, vamos falar da política, a forma que a coisa se constrói. Né? Por isso que tem muita questão de compra de votos, essas coisas, né? Eu vou votar em tal político porque ele me deu um botijão de gás, porque ele me deu um óculos, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Porque é isso, né? Eu mantenho esse povo vítima, né? Mas também manipulável. E é isso que a gente precisa realmente mudar. E isso eu acredito que vai vir muito de movimentos empresariais, viu? Acho que a partir do momento que os empresários começam a fazer trabalhos dentro das empresas, de desenvolvimento, de conscientização dos seus colaboradores, a gente começa a mudar esse mindset. Porque, na verdade, o que acontece é assim, a gente fala que na nossa formação a gente passa por 3 P's. O pai, né, os pais, o professor e o patrão. Infelizmente, hoje, os pais não estão sabendo educar os seus filhos. As escolas brasileiras são péssimas. A gente configura aí nas piores classificações, em qualquer pesquisa que existe, a gente está entre os piores classificados.
quem que vai resolver a situação? É o patrão, que é o terceiro P. Então, quando a gente recebe, e mais uma vez, por que a gente precisa ter um RH forte? Porque quando a gente está recebendo um colaborador na nossa empresa, a gente primeiro vai precisar ser pai para educar essa criança, né? Porque é o que chega, independente da idade, é uma criança, né? Em termos de maturidade. Eu vou precisar educar. Aí eu preciso formar, eu preciso dar instrução, eu preciso ensinar coisas. Eu lembro que isso, há 15 anos atrás, fui fazer um trabalho, né, de treinamentos internos na empresa e a gente ia falar sobre indicadores de qualidade. Terminou lá o treinamento, chegou o engenheiro da qualidade no RH. Falei, aí, como é que foi o treinamento? Ele falou, ó, o treinamento de matemática foi bom. Eu preciso que você remarque para eu agora dar o treinamento de indicador. Porque a hora que eu comecei a dar o treinamento, as pessoas não sabiam fazer conta. Então eu passei lá uma manhã toda, né, o engenheiro falando, ensinando eles a fazer conta. Né? Conta básica, tá? Dividir, multiplicar, nada complexo. Para agora a gente falar de KPI. Então essa é a carência que a gente tem com relação à nossa mão de obra. Então a gente vai ter que ser pai, depois professor, para depois poder ser patrão e cobrar resultado desses profissionais. Mas é só pegar qualquer um. Qualquer um. Pega um papel e caneta. Faz conta de dividir na chave. Faz. Então faz. Faz conta de dividir na chave. Então, mas a gente vive, né? E aí são essas ambiguidades que a gente tem que saber, né? Como empresário lidar. Eu falo, como eu já falei aqui, eu sou da época da máquina de calcular, da máquina de xilografar. Quando eu comecei no departamento pessoal, eu fazia cálculo de férias, de rescisão na máquina, de calcular, de bobina ali, né? No papelzinho. Pegava aqueles valores, datilografava os termos de rescisão carbonado, levava para o meu chefe. E o meu chefe, um grande especialista, que sabia a CLT inteira de cor, né? Não sei nem se está vivo, mas se tiver, um grande abraço aí para o Sérgio Pinheiro. E aí ele conferia tudo, se estava certo. Ele assinava, carimbava. Então esse era o chefe, o poder da caneta, do carimbo, a pessoa técnica, né? Hoje, não tenho mais essa figura. Até porque eu imputo tudo isso dentro do computador. Mês que vem eu vou participar de um evento que fala de inteligência artificial para RH, então cada vez mais a questão técnica vai ser menos exigida, certo? Os gestores não têm mais essa configuração técnica, são muito mais a questão agora do líder, que vai fazer a gestão emocional, a gestão comportamental das pessoas, vai trabalhar a questão da motivação, da felicidade. Sim, porque a questão técnica, a máquina já está fazendo. A máquina está fazendo. Não precisa mais disso. Não precisa mais. Mas aí é que entra, né? Os estudos mostram o seguinte, a gente vai cada vez mais abrir essa polarização. Né? O que é técnico é feito pela máquina e o que vai caber a nós são emocional. A parte emocional. Então, a parte do trabalho que requer a questão emocional, por exemplo, empatia, essas coisas. Mas a gente está falando de gerações cada vez mais imaturas emocionalmente, né? Chegando. Então, como assim? Cada vez mais eu vou exigir né, o termo de RH, soft skills, competências comportamentais. Cada vez mais o técnico fica com a máquina e eu preciso entregar mais parte comportamental. Mas eu venho fragilizado emocionalmente e o Brasil é o país mais ansioso e o 7º mais depressivo do mundo. Isso afeta toda a questão de competências comportamentais. Eu não consigo ser criativo quando eu estou triste. Né, por exemplo, quando eu estou com medo. Então, a gestão emocional, a inteligência emocional cada vez mais necessário nos ambientes e com uma geração que cada vez tem menos isso. E aí, cada vez mais é a função do RH e do líder. Né? Porque o líder é isso. O líder é lidar com toda a questão emocional, toda a questão comportamental das pessoas. Então, cada vez mais a gente sai desse chefe, desse gestor técnico, tem as respostas técnicas, porque não se tem mais respostas técnicas, porque muda tudo a todo momento, passando para ser cada vez mais o líder, o gentólogo, aquela pessoa que é muito bom com pessoas, de conseguir gerar performance através das pessoas, entendendo esse lado humano. E o RH dando suporte com todas as ferramentas com relação a isso. Esse cada vez mais é o futuro. Mas que a gente vai abrir uma lacuna social muito grande.
né? Os estudos já mostram que a gente vai ter mais de 50% da população mundial desempregadas. Existem... eu li uma matéria, né, baseada em estudos que falam que a humanidade ela só chegou ao que é hoje, em tecnologia, várias situações, por causa das duas grandes guerras mundiais que teve. E houve-se guerras e aí, por conta das guerras, teve que ter grandes avanços tecnológicos, Sim. né, e tudo mais. E aí, não li, não sei te explicar tecnicamente, mas eu concordo com isso. eu também não consegui entrar em bases, né? Mas faz todo sentido. E aí, são frases que sempre vêm disso, e aí aparecem frases de efeitos, né, nas redes sociais que falam, né, que tempos difíceis geram homens fortes, tempos fáceis geram homens fracos. Exatamente. E aí isso é genérico tanto para homem quanto para mulher, Sim, né? sim. Pessoas fortes, pessoas fracas. Vamos falar Exatamente isso. É exatamente isso. Enfim. Vamos usar falando de homem, porque veio lá do grego e tudo mais. Isso mesmo. Vamos explicar para não gerar, né? Gerar a situação. Isso aí. Mas vamos mudar o homem por pessoas que fica melhor. Né? Mas basicamente é isso, né? O tempos fáceis, ele vai, acho que, deteriorando as pessoas. Sim. Tempos difíceis, mais difíceis que... Aí vai falar assim, pessoas podem falar, mas existe pessoas em dificuldades, realmente existe. Sim, Ninguém tá falando que não não tenho existe, dúvida. ninguém tá falando que não existe pessoas em dificuldades. Nós estamos falando que esses tempos difíceis, né, de grandes guerras que nós estamos falando, que teve uma comoção mundial e isso teve que mudar. E aí nós estamos falando, vamos lá. Quanto tempo demorou para fazer vacinas lá atrás em grandes pandemias? E aí nós coloca Décadas. E aí nós coloca a pandemia do Covid. Quanto tempo demorou? Um ano e pouco. Não, além dos avanços que se tem, né, com outras coisas, né? Não foi só a vacina que saiu rápido, mas os avanços na medicina foram muito fortes. Os avanços em tecnologia também foram grandes com relação à pandemia, né? Então, assim, são essas dificuldades que faz a gente avançar. E não só isso, em tecnologias, sem ser em medicina, mas em tecnologias em Geral, gerais, para podcasts, para reuniões, Eu lembro, tudo. primeiro mês de pandemia, os servidores de reuniões online, tudo caindo porque não comportava a quantidade de pessoas. Isso. Então, quer dizer, precisou ter avanços com relação. E o quanto esses sites, esses aplicativos se modernizaram, criaram recursos. Exato. Depois de um ano de pandemia, teve uma entrevista do Banco Itaú. E aí uma reportagem, né? E eles falam que os bancos digitais se digitalizaram 40 anos. Foi? Minto, 40 anos não, 10 anos. 10 anos. Eu sempre estudei muito essa relação do impacto, né, da tecnologia no mercado de trabalho. Aquilo que se previa que seria uma condição social para 10 anos já está acontecendo hoje. Sim. Por conta do avanço da tecnologia nesses 4 anos, de 2020 para 2024, a gente viveu 10, 15 anos em avanço tecnológico que... Por conta de 2 anos de pandemia. Que lá em 2019 não, né, se projetava 10, 15 anos. É exatamente isso. Você vê, as empresas de repente estão todas em home office. Não tinha estrutura, não tinha condições de internet, não tinha. Teve que fazer acontecer da noite para o dia, em termos de infraestrutura. São as adversidades que faz a gente realmente avançar, né? Acabei de dar o exemplo. Japão, país minúsculo, né? 90% do território é montanhoso, que você não tem condições para agricultura, nada disso, passa por guerra, bomba atômica e os caras estão aí a potência. Depois da Segunda Guerra, eles se reúnem e aí implantam o 5S, né? Falam, vamos, porque senão a gente vai morrer. Essa que é a grande questão, né? O Brasil, como eu falei, com toda facilidade, infelizmente se acomoda, né? Sim. Então, realmente, são essas dificuldades que fazem a gente ter esses avanços, né? E aí nós vamos para o último pilar, que é o financeiro. Outra parte importante, financeiro, que infelizmente também
Muitos gestores brasileiros. Que aí confunde conta da empresa com conta Cara, pessoal, faz isso é aquele ninho clássico, de cara. macagafo. É exatamente Ah! isso. Eu acho que legal, porque eu acho que pelo menos na parte financeira a gente está tendo uma maturidade. Hoje se fala muito mais de investimento, hoje a gente vê muito mais aplicação em bolsa. Então acho que é um tema que o Cresceu Brasil muito na cresceu pandemia, muito na pandemia, é tanto, verdade. tanto investimentos em empresas como em fundos Em fundos imobiliários. imobiliários, exatamente isso. Mas, infelizmente, na gestão financeira empresarial, a coisa ainda não avança tão. Mas eu acho legal esse movimento, a gente falar de dinheiro, porque o brasileiro também não tem muito essa questão da gestão financeira, né? Tanto que a gente vê que 70% das famílias brasileiras Estão estão endividadas. endividadas, né? Estão negativadas. É um número gigantesco aí, dados do Sebrae, né? Mas enfim, é exatamente isso que você falou. O brasileiro, o empresário brasileiro, ele tem uma visualização que a empresa é uma extensão da casa dele, né? Então, o dinheiro É meu. é meu. Não, e não é. Uma coisa que a gente precisa entender, empresários, vamos lá, o dinheiro da sua empresa é da sua empresa, né? Tem Tem métodos aí. alguns coaches financeiros ou influencers financeiros que falam, tenha mente de empresa rica e empresário pobre. E por um tempo eu acho que isso Sim, tem que ser. tem que ser, tem que ser, ser- tem que ser. Isso não pode ser perpetuado para a vida toda. Não, Mas por mas um tempo de maturidade, maturação. é, maturidade da sua empresa, isso tem que ser. Sim, sim, Você entendeu? A sua empresa ela tem que ter um bom capital, um bom fluxo de caixa, um bom capital de giro, sim. ela tem que ficar andando direito. Mas mesmo assim, eu vejo que ainda o brasileiro ainda precisa evoluir muito. O brasileiro, por exemplo, não sabe formar preço. Ah, quando você cobra? Ah, o meu concorrente cobra 10, eu cobro 9,90. Ah, mas como é que é a composição de custo? Não sei. Como é que não sei. E outra, os custos do seu concorrente não é o mesmo que o Não, seu. mesmo que o seu. Às vezes Exatamente é que eu isso. falo, às vezes eu vejo uns preços meio absurdos, eu falo, cara, mas a realidade dele não é a minha realidade. Sim, Eu tenho tantos funcionários, tenho um galpão de tantos metros quadrados. Ele pode estar no fundo da casa dele, é só exatamente isso. ele. E eu não vou, né, entrar E nessa esse, loucura, e esse é um nesse exemplo. loop. E esse é um bom exemplo, eu falo. O que acontece? Porque como que a gente começa, né? O normal do empresário brasileiro? Começa pequeno. Começa no fundo de casa, né? E é exatamente isso. Eu dou exemplo, por exemplo, na rua da minha casa, do meu condomínio ali, teve é uma rua que tem acho que uns 4 condomínios. Aí teve um cara que teve a ideia de montar um mercadinho na garagem da casa dele. Cara, ele paga aluguel? Não, Não. Ele fica lá com as luzes acesas, mas a luz já entrou lá dentro da despesa dele, pessoal. casa Então, dele. fazer dele. Então, enfim. Então, o preço é muito fácil, porque ele não tem nada ali. Tá informal, não emite nota, provavelmente não tem contador, enfim. Então, ele vai lá num atacadista, compra Comprou por por 5, vende por 9, já e era, e acabou. acabou. Aí o cara vê que o negócio tá dando certo, né? Aí que ele faz, cara, quer saber? Eu vou mudar daqui. Ah, ali na esquina tá alugando Tá um alugando. salãozinho de 100 metros Isso. quadrados. Ele fez o cálculo de Não quantos fez. centavos ele vai Aquilo vai ter que impactar. pôr em cada produto para pagar o aluguel. Ah, só que agora eu vou ter um funcionário, né? Vou ter um caixa, vou ter um estoquista, vou ter um não sei o quê. Você colocou lá no preço quantos centavos o leite, o ovo, o pão vai pagar do salário do estoquista? Então aí ele vai meio chutando o preço e vai vendo o que dá certo, o que não dá certo. E aí, assim, acaba tendo um produto pelo outro, ele faz o fechamento do mês, tem mês que foi bom, tem mês que foi ruim, e assim vai levando. Olha, assim como eu falo que é normal a gente, quando faz a implantação de processo, encontrar empresas que estão ali com 30% da sua performance, tanto que eu falo muito isso com o nosso consultor, que é o engenheiro Vinícius, falando assim, cara, dobrar a produção é obrigação, né? Sair de 30 para 60 não é mérito. Né? Dobrar, a gente está fazendo o básico, né? A gente encontra empresas que 50, 60, 70% dos seus produtos são vendidos com prejuízo. É muito normal isso.
porque não sabe fazer precificação. A gente, um tempo atrás, fez um trabalho com uma empresa do ramo alimentício e eles forneciam matéria-prima para Vigor. E eles tinham um orgulho de dizer que, poxa, eu sou, né, fornecedor da Vigor. A gente descobriu que a Vigor dava milhões de prejuízo para eles todos os anos. Entendeu? Tem um caso uma empresa da região de Pá, vendeu para uma rede supermercadista da região do Alto Tietê, um determinado produto. Os caras tudo felizes. Não, nós vendemos 10 carretas. Nossa. Nossa. Eba. Aí um consultor amigo meu entrou lá pra fazer a parte de consultoria. Nós vendemos. Ah, tá. Deixa eu ver. Vocês vendeu mesmo? Vendi. Vocês viram que vocês estão com 45 centavos de prejuízo em cada rua? Não, mentira. Nossa. Não, vocês estão. Bom, e quem vendeu foi o filho. O dono ficou puto da vida. Mentira, vendeu. Não, Foi por isso que o mercado comprou. lógico, lógico, lógico. E eu até tive num treinamento há uns 3 meses atrás, né? Sobre gestão empresarial e vários depoimentos também ali de empresários que passaram por consultoria financeira, né? Falando isso, que eles 70% dos produtos eram vendidos com prejuízo. Tinha um que era um e-commerce e eles falavam, ó, mais da metade dos meus produtos, o preço era, né, tava mal formado, eu vendia com prejuízo. E assim, os top 10 de vendas eram os que mais davam prejuízo. E é por isso que eles vendiam, porque o preço estava lá embaixo e causava um baita prejuízo. E aí são empresas que estão no mercado há 5, 10 anos e ali só girando capital, girando capital. Tem um dado do Sebrae que fala que 80% das empresas de pequeno e médio porte no Brasil não tem lucro. 80% das empresas de pequeno e médio porte no Brasil não tem lucro. Muito por causa disso, não sabe formar preço. E aí joga lá qualquer valor e aí não dá certo. E aí um grande problema, né? Porque elas começam a achar que a solução é vender mais. Vende 10 carretas com 45 centavos de prejuízo por peça, unidade. por unidade. E se eu tivesse vendido 20? E se eu tivesse vendido 30? Será que a solução da sua empresa é o comercial? Não, o comercial pode falir a sua empresa. Infelizmente, muitos empresários não têm essa E mentalidade. aí nós voltamos lá no começo dessa entrevista que eu falo a importância de uma consultoria. Sim, não, E aí sem as dúvida. pessoas têm que entender que uma consultoria ela não é um custo, ela é um investimento. É um investimento. E Nós- se ela for um custo, aí você tem que perceber antes e acabar com ela rápido. Sim, eu falo isso dentro da Quinto Elemento, isso é uma norma entre a gente. Quando uma empresa nos contrata, isso precisa ser um investimento. Então, assim, eu vou investir R$1 na Quinto Elemento, então esse dinheiro tem que voltar para a empresa. Seja se vai fazer consultoria financeira, de RH ou de processos, cara, tem N situações que é muito evidente o quanto que a gente pode devolver esse dinheiro para a empresa. Porque ela não pode ser uma despesa, né? Não pode ser um dinheiro jogado fora. Eu preciso entrar lá, dar resultados e isso retornar para a empresa com uma redução de custo, com uma melhoria de processo, enfim, com uma série de coisas. É exatamente esse o conceito, né, da consultoria. É você retornar isso exponencialmente, né? A cada R$1 que você investe em consultoria, você retorna 10. Isso é fato, né? Como você falou, né? Passou por um processo de consultoria em processos. Sim. Nossa, minha máquina aumentou a produtividade em 80%. É exatamente isso. A consultoria se paga facilmente. Facilmente. Ela tem que se Por conta pagar. disso, ela tem que se pagar. Então, com o financeiro é exatamente isso. Os empresários
Alguns não cuidam nem do contas a pagar e nem do contas a receber, paga lá de qualquer jeito, enfim. Alguns até que tem isso bem redondo, tem algumas planilhas, analisa, mas a grande maioria que a gente vê em empresas, né, de pequeno e médio porte não tem essa questão da análise de custo, da formação de preço, então não sabe qual é o produto que realmente dá lucro, que dá prejuízo, qual cliente te dá lucro, qual cliente que dá prejuízo. Muitas vezes, isso, olha, eu vejo isso todos os meses. O vendedor que mais vende é um vendedor que dá prejuízo, porque ele vende muito, porque ele dá desconto. E aí é o que você falou lá, o pai que ficou bravo com o filho. Ah, porque vendeu, né? Deu desconto, deu desconto, deu desconto, fechou a venda. Nossa, parabéns. E aí, normalmente, esses vendedores ganham boas comissões. E aí vendeu 10 carretas com prejuízo e ainda ganhou comissão, se fosse um vendedor normal. Né? Por isso que eu falo que muitas vezes nas empresas, os nossos clientes, a gente trabalha com as consultorias tudo casadas. Né? Por quê? Porque processos vai dar informações para o RH, fechar uma boa avaliação de desempenho, por exemplo, vai deixar claro papéis e responsabilidades. O RH precisa dos processos para fazer um mapeamento de competências para saber qual é o perfil ideal do candidato. A informação do financeiro vai para o comercial, porque será que eu faço uma campanha para vender caneca? Será que a caneca vale a pena eu vender? Qual é o meu produto mais lucrativo? Enfim, eu preciso dos dados da área de processo para fazer a formação de preço. Né? Quanto que vai de matéria-prima, quantas horas homem, quanto tempo de máquina, quanto uma série de coisas para formar o preço. Então essas consultorias muitas vezes elas estão totalmente interligadas. E a hora que você consegue potencializar isso com uma consultoria ajudando a outra, fornecendo informações, trabalhando junto, como você falou, eu vou implantar processos. Mas se as pessoas não cumprirem o processo, o que adianta eu ter processo? Nada, porque no fim o que vai mandar são as pessoas. Quando a gente faz a consultoria de RH em paralelo, eu já começo todo um processo de mudança de cultura, de mudança de mindset, né? Para poder já fazer todo o preparo para a implantação de processos, né? Você pode ver, até vou falar uma coisa que é muito mais comum, talvez para quem está nos assistindo. Empresas que fazem implantação de ISO, mas que não muda nada na empresa. E aí o consultor da ISO fala assim, mas você precisa fazer um trabalho de mudança de cultura, né? A empresa implantou os processos, tem os processos, mas não mudou a cultura. É exatamente isso, é isso que a consultoria de RH vai fazer. Vai trabalhar todo esse processo de fazer a mudança de cultura para aí sim, os processos estarem aderentes, né? Pessoas e processos. Sempre tem que pensar a empresa num eixo, né? Num eixo, vamos dizer assim, horizontal, que é o modelo de gestão. Sempre quando eu for trabalhar o modelo de gestão, eu trabalho simultaneamente processos e pessoas. Quando eu falo das estratégias, eu estou falando do comercial com o financeiro. Então é isso, qual é o meu produto mais rentável, formação de preço, né? Então eles dois vão trabalhar muito a questão estratégica, mercado, negócios, produtos, preço e o meu modelo de gestão, para parar tudo isso de pé, pessoas e processos. Né? Então a gente trabalha nesses três, quem sabe no futuro com o quarto também, né? Já dando um spoiler aí, pessoal, futuramente a ideia também é a gente começar a trabalhar com a consultoria comercial, porque a gente vai conseguir pegar essas quatro dimensões, que são inclusive as dimensões do Balance Scorecard. Né? 2 professores de Harvard falando o seguinte: para você ter uma empresa bem gerenciada, você precisa conhecer ela nessas 4 perspectivas: pessoas, processos, clientes e finanças. Né? E ele até fala um pouco dessa ordem. Por onde você começa a arrumar? Processo. Você precisa dizer qual que é a forma que você garante um produto, um serviço de qualidade. É desse jeito, está formatado o meu processo. Agora eu treino pessoas, porque eu preciso de pessoas competentes cumprindo esse processo. Quando eu tenho um processo de qualidade bem estabelecido, pessoas competentes cumprindo isso, eu impacto positivamente o meu cliente. Meu cliente compra, recompra, indica e muitas vezes está disposto a pagar um pouco mais porque ele vê valor no produto. Você realmente é uma solução para ele. Então ele até está disposto a um ticket médio mais alto. E isso vai impactar o seu financeiro. Então essas são as 4 perspectivas do Balance Scorecard. Né? Que é aí onde você precisa trabalhar. Modelos de gestão, que é a causa, processos e pessoas.
consequência, né? O modelo estratégico, comercial e financeiro. Então, aí que onde a gente consegue nas consultorias casar todas essas informações e aí sim mudar toda essa sistemática da empresa, realmente levando ela para um outro nível em termos de gestão e tudo mais com essas frentes integradas, né? Ufa! Rapaz, foi uma aula, foi uma aula. Wilson, quero agradecer você. Imagina, eu que Foi agradeço. um prazer imenso esse bate-papo aí, aprender um pouco. Que bom, né? que bom. E Fico muito feliz pelo convite, que bom que você tenha gostado, espero que o pessoal também tenha gostado. Mas se deixar, eu fico aqui 10 horas falando. Mas vamos. Fica assunto para um próximo convite, né, Lucas? Opa, vamos marcar Beleza. um próximo. Vamos fazer esses 3 pilares aí. Uma conversa para cada Exato, uma? exato. Tem assunto, tem cara. assunto Tem bastante. assunto, tem assunto. Mas é isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações, deixar aquele seu like e o seu comentário, que nos ajuda muito a entregar para as demais pessoas que possam estar interessadas no nosso conteúdo. Por hoje é somente isso, tudo isso, né? Opa. Maravilhosamente. Quero agradecer a todos. E aí, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, um novo episódio nesse canal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!